Seres humanos que eu chamo de amigos, vamos tentar falar de 700 trilhões de conteúdos. Eu vou começar. Esse aqui é a história geral. Então a gente vai passar pelo iluminismo, que vai motivar outros movimentos que vão cair no estudo também, que são a independência das 13 colônias, a Revolução Francesa, a Era Napoleônica e os movimentos de reação aos movimentos liberais, quer dizer, os movimentos liberais que são reação aos movimentos conservadores na Europa. Não consegui falar direito, mas o que a gente vai começar com o iluminismo? O iluminismo é esse marco de uma parte mais teórica da ruptura que já está acontecendo com o antigo regime. O que seria esse antigo regime? Todos nós que estudamos ali, né, as coisas, agora há pouco a gente estava falando daquelas coisas de formação de monarquia, do Estado-nação, mercantilismo, toda aquela vibe ali, não tá encaixando mais com a sociedade, porque a gente já viu o Renascimento, né, que teve um grande, assim, a Reforma Protestante, tiveram uma mudança de mentalidade nas pessoas, né, aquela conexão com o novo mundo, aquela Weltanschauung, eu não sei da onde eu tirei a palavra em alemão aqui, mas enfim, essa visão de mundo que mudou já tinha tido aquele movimento lá do Renascimento. Agora o Iluminismo é outra proposta, né, outros filósofos, enfim, que são a maioria da França, tem alguns relevantes que não são da França, que são tipo da Inglaterra, mas filósofos europeus vão propor mudanças para a sociedade a um nível não tão individualista como foi o Renascimento, porque o Renascimento era uma coisa muito cultural, mas ao mesmo tempo muito do âmago do ser, aquela coisa de não, o homem não é só um peão ali que vai viver a vida toda fudido para morrer e ir pro céu. O homem tem que ter prazer na vida. Aqui o iluminismo é o Rousseauzinho olhando e falando assim: homem bonzinho, natureza. Homem malvadinho, sociedade. Então, sociedade fazer pacto para homem ficar menos malvadinho. É isso. O iluminismo vai ter pensadores pensando na sociedade, na questão econômica, na questão política, na questão individual um pouco também, as liberdades individuais. Então, o iluminismo é a base teórica para essas revoltas que a gente vai ver daqui a pouco. Tanto é que quando a gente vê Revolução Francesa, que tem aquele lema, né? Liberté, égalité, fraternité. Ai, meu francês lindo. A Revolução Americana, né? A Revolução das 13 Colônias. A gente vê que tem também muita inspiração, inclusive uma das bases para a Revolução ter acontecido foi um pensador iluminista, não sei o que é Paine, eu não lembro se o nome dele é Robert, se é Thomas, se é John, eu não sei da onde que eu tirei esses nomes, mas eu sei que é Paine, alguma coisa Paine. E ele escreve um texto falando tipo assim, cara, nós temos direitos, nós queremos que nossos direitos sejam cumpridos. Direitos do cidadão, direitos de cada homem, de ter liberdade política, não sei o que. Então, uma das coisas, algumas características do iluminismo importantes são anticlericalismo, anti-absolutismo, deixa eu ver aqui os nomes, calma aí, gente, desculpa. Anti-mercantilismo, que eles querem um liberalismo econômico. Eles não gostam dessa questão da igreja controlar a moral, da igreja controlar os modos de vida, que é uma crítica já do Renascimento também um pouco. Mas o iluminismo tá vindo com teses um pouco assim, mais tipo, tentando colocar mais em prática essas mudanças. E tem, por exemplo, essa coisa de não, tipo, muitos pensadores vão trazer isso, inclusive esse Paine, se eu não me engano, dos Estados Unidos traz isso também, eu não tenho certeza. Mas que basicamente, se tem um governante no poder, é porque ele foi colocado no poder por alguém. E não faz sentido que esse governante no poder possa abusar de quem colocou ele no poder, porque se alguém colocou ele no poder, esse alguém também pode tirar ele do poder. E é justamente isso que as pessoas começam a perceber com o iluminismo. Por isso que a gente vai ter revoltas. Porque as pessoas começam a perceber assim, caralho, eu tenho direitos também. Eu não me importo que esse rei aí é toda a majestade. Então eu vou cortar a cabeça dele e ele vai perder toda a cabeça pra botar a coroa. Tá? Vai botar a coroa no pescoço, por acaso? Perdeu a cabeça. Então, tem essas mudanças acontecendo por causa do iluminismo. A democracia e a república são ideias do iluminismo que vão ser implementadas já na primeira colônia que vai fazer a sua independência, que são os Estados Unidos, né? Eles vão sair da independência já como uma república federalista, então vai ter um esquema ali meio engraçadinho, mas o iluminismo é uma coisa mais teórica, não sei se eu vou me estender tanto, se eu vou falar de alguns pensadores que vão aparecer depois, mas ele vai ser colocado muito em prática nessas revoluções. O Montesquieu é um dos que a gente mais vai ver acontecer ali pra frente na questão dos três poderes.
Montesquieu não foi quem criou a tese dos três poderes, mas é ele quem dá uma aprofundada e quem fica famoso por ela. Eu também não sei quem foi que criou, porque o Montesquieu pegou a fama da tal pessoa. Então, desculpa a pessoa que já morreu, né? Se revirou no túmulo aí que eu falei do Montesquieu agora. Tá, a razão vai mover o iluminismo. Tem um primeiro movimento do enciclopedismo, que é aquela coisa de tentar agrupar informações para que seja de... como é que eu posso falar? De maior acesso para as pessoas. Tipo, tu vai ter toda a informação ali de um jeito mais científico, de um jeito, tipo, tá ali na tua mão, sabe? A educação é um direito, o letramento é um direito. Então a gente vai ter alguns pensadores, como Voltaire, Montesquieu, Rousseau. Montesquieu ali dos três poderes. Rousseau vai falar sobre a questão da propriedade privada. Tem muitos que vão defender o direito de propriedade privada. O Rousseau é o do contra, que vai falar assim, gente, propriedade privada é o que causa o mal dos homens. A desigualdade é oriunda da formação das sociedades, e a formação das sociedades pressupõe propriedade privada, então é uma coisa assim complexa. O Voltaire vai falar sobre liberdade de expressão, que é uma outra pauta muito importante aqui para o iluminismo e para as revoluções que vão vir. Mas uma coisa que de fato está acontecendo durante esse século de revoluções, que tem inclusive um livro que eu tô lendo agora, por isso que eu vou falar dele, mas dessa coisa que em muitas questões vai cair qual é a classe que está fazendo a revolução, quem está liderando a revolução. Não é qualquer pessoa, é a burguesia. A burguesia está crescendo nesse século aqui. Esse século é importante, o iluminismo é importante por causa dos ideais de liberalismo econômico. O liberalismo está se consolidando. Esse século de 1700... Esse século não é um século completo. É mais ou menos. Não é um século, eu não sei matemática, desculpa. Mas esses anos que estão ali entre 1789, que é quando cai a Bastilha, 14 de julho, e 1848, a burguesia está conseguindo finalmente se colocar na frente na política e na economia. O liberalismo econômico está favorecendo o trabalho desses burgueses. Eles estão conseguindo mais lugar na política porque eles eram sempre colocados, na França, por exemplo, o terceiro estado, eles não tinham direito algum em voto, em assembleia, enfim. Eles simplesmente estavam sempre sendo ignorados e agora eles conseguem. Então é a ascensão da burguesia, é a burguesia, mas não é a alta burguesia. Não dá pra chamar tanto de classe média, é tipo uma classe intermediária. Classe média parece um pouco mais alto do que realmente é. É a baixa burguesia. A baixa e a média burguesia, digamos assim, que é quem tá levando à frente. Então a economia, falar da economia, os outros pensadores ali, eu não vou falar tanto o Locke, não sei o que, mas a economia tem duas vertentes, que são os liberais econômicos e os fisiocratas. Os fisiocratas, eles estão muito ainda com aquela mentalidade de, tipo assim, é bizarro que a gente não percebe ainda, mas a sociedade era muito rural, no sentido de ter ainda alguns resquícios, talvez feudais, de concentração de riqueza na agricultura. A França dependia muito da agricultura para as riquezas na época, tanto é que uma das causas da Revolução Francesa é que, com uma crise climática, toda a questão agrícola do país se fode total, a galera passa fome, a galera recebe menos dinheiro e tem que gastar mais, querendo ou não, para tentar balancear um pouco a perda, tipo, em questão de impostos e tal. Então, os fisiocratas vão olhar para a terra como a fonte da riqueza líquida, a terra como fonte primária de riqueza. Então, o trabalho da terra e o aluguel da terra é o que realmente gera a riqueza e é o que o mundo contemporâneo deveria se preocupar. Ao passo que os liberais, eles vão ver o trabalho como fonte de riqueza. O Adam Smith é aquele cara da mão invisível, do laissez-faire, laissez-passer. Tipo assim, o mercado vai se autorregular. Então, essas teses que a gente vê até hoje. O socialismo não está aqui ainda, mas a gente vê que tem ideias que parecem um pouco se aproximar com aquelas ideias que a gente tem na nossa cabeça, guardadas de socialismo, de tipo assim, igualdade e tipo, condenar a propriedade privada. Tem algumas ideias parecidas, até o Rousseau eu falei, né, ele não gosta da propriedade privada, ele fala que é ela a causadora dos problemas. E vai ter os jacobinos radicais, se aproximam muito de ideias comunistas, ideias socialistas, assim, nesse sentido. Então, tem semelhanças, mas não existe ainda. É em 1848 que a gente vai ver a ascensão do socialismo
ali, a existência do socialismo, né? É do socialismo, né? Eu tenho quase certeza que é. Eu não quero falar errado, mas é socialismo, eu tenho certeza. Eu boto minha mão no fogo que é socialismo. Calma aí que eu tô até com medo de queimar minha mão agora, gente. É socialismo, acertei, tá bom. Ok, então eu falei desses dois. E o Voltaire, que é aquele que falava da liberdade de expressão, ele vai vir com uma ideia do despotismo esclarecido. A gente sabe que os iluministas estão propondo mudanças desse antigo regime, e eles não são tão radicais, a maioria. Eles vão olhar e falar assim, cara, a gente tem que fazer uma mudança aos poucos. Se não tem como tirar os reis do lugar, então que a gente pelo menos esclareça a mente desses reis, desses déspotas. Então o que o Voltaire vai propor é uma educação, um esclarecimento, um preparo desde criança, ou sei lá o caralho, para que esse rei que entre lá um dia para governar seja competente, que ele possa não só ser um bosta que Deus mandou ele estar ali, mas que ele possa ser uma pessoa que realmente entende o que ele tá fazendo e que vá tentar realmente conciliar. Porque a burguesia que tá ascendendo, as classes mais baixas da sociedade em vários países, estão revoltadíssimas com quão privilegiadas são as classes mais altas. E o iluminismo é a chave para essas classes mais baixas fazerem as revoluções. Porque é no iluminismo que eles veem. A gente deveria ter direitos iguais, essa é uma das pautas. A gente tem direito à propriedade privada, então a gente não deveria estar tendo que gastar tudo, a gente tem algum direito de lucro também, enfim. Essa é a questão. Aí o despotismo esclarecido, não sei se tem que saber eles, mas então tem o Marquês de Pombal, que a gente já viu ali na história do Brasil, eu acho que eu fiz vídeo, não lembro. A Catarina II, tem o José II, Frederico II, ninguém precisa saber os nomes deles, tá? Mas tem gente que é disso aí. Beleza. Aí eu falei, né, aquela hora que o iluminismo, ele acabou impulsionando algumas revoluções acontecerem e tal. Uma delas é a Revolução das 13 Colônias, ou Independência das 13 Colônias, isso é matéria de reflexão sobre a revolução ser uma ruptura e independência ser simplesmente o fato dessas colônias estarem se desprendendo da metrópole, que é a Inglaterra. A Inglaterra tem essas colônias tipo, eles já tinham feito umas expedições para chegar nesse continente novo, acabam colonizando ali o território, vão fazendo várias colônias e tá acontecendo ao mesmo tempo, depois que a Inglaterra já chegou aqui e tal, aqui lá em cima, no caso, né? Não aqui no Brasil. Depois que a Inglaterra já estava colonizando lá, vai estourar uma guerra, que é a Guerra dos 7 Anos. Essa guerra, ela não estoura na colônia, ela estoura na Europa, Inglaterra versus França. Os dois que estão querendo ser potência hegemônica vão se bater. E aí eles vão estender pra cá, pro território americano, né, a colônia e tal. Então, disputa de fronteiras de colônias também é uma das pautas dessa guerra. A Inglaterra sai vitoriosa, a França acaba humilhada, tem que devolver alguns territórios ali, tem que pagar uma indenização, ou sei lá o caralho. Só que a Inglaterra também sai com prejuízos, porque uma guerra é custosa mesmo para os vencedores. É extremamente difícil de alguém de um país que sai de uma guerra não sair, tipo, fudidinho ali, né? Do jeito que a Inglaterra vai estar com certas carências. Enfim, muitos soldados ingleses foram pra América, muitos colonos lutaram nessa guerra ali pra segurar as fronteiras. Alguns indígenas lutam também, depois na Guerra da Independência eles lutam, mas aqui também não duvido. A questão é, a metrópole, a Inglaterra, vai olhar e falar assim, cara, a gente precisa recuperar esse dinheiro, logo, vocês vão ter que pagar. Então, um bagulho que era negligência salutar, que era tipo, a Inglaterra era mais de boas, assim, não que não reprimia a colônia, mas tipo, não cobrava tanto, era um pouquinho mais liberal, não vamos radicalizar também, né? Mas enfim, agora acabou isso, vai ter taxa pra cacete, a Inglaterra começa a botar taxa, atrás de taxa, e aí o que acontece? O sul dos Estados Unidos, pensa que aqui é os Estados Unidos, o sul é agro, o norte é indústria, tanto é que depois no processo de indústria dos Estados Unidos, lembra que a indústria começou no norte ali, se expandiu pra lá? Começou no norte, isso aqui é desde aqui da independência, de antes da independência até. Vieram calvinistas da Inglaterra, porque eles sofriam perseguição religiosa lá,
mas eles acabam podendo se estabelecer aqui, tá todo mundo pensando no lucro, e eles estão tendo que gastar fucking dinheiro pagando imposto pra uma metrópole fodida que se meteu numa guerra que não tinha nada a ver com eles. A metrópole quis vir colonizar eles viraram colônia, porque também não iam conseguir lutar contra. E aí, os colonos ali, porra, tentando fazer sua vidinha, não sei o que, os caras que fugiram da Inglaterra, os caras que estavam sei lá onde, tem que pagar imposto pra um país se reconstruir, e eles não são os que vão ser reconstruídos com o dinheiro deles. Aí, essa questão da cobrança é um desrespeito. É uma coisa que, assim, bah, não curtimos. Além disso, eu tava falando até agora que o iluminismo é uma chave para essas revoltas. O iluminismo critica muito a... como é que é o nome? O pacto colonial, que é uma coisa que toda metrópole com colônia faz, que é aquela coisa de a colônia só comercializa com a metrópole comercializa com quem ela quiser. E o iluminismo tá criticando isso. O parlamento inglês cobra pra cacete. E aí vai ter algumas cobranças. O que vai acontecer? O parlamento inglês vai começar a fazer cobranças. Eles já tinham algumas cobranças que eram o imposto do chá, imposto do selo, imposto do açúcar, se eu não me engano, e tem a lei do alojamento também. Então tem algumas cobranças do parlamento que tá fazendo os colonos olharem e falarem assim, cara, não tô vendo sentido nisso, não tô achando isso legal, não tô achando coerente com a minha realidade. Por que que eu estou submetido a isso? E aí vai começar a ter uma rivalidade boba, assim, sabe? Tipo, não boba, mas aquela coisa de passar um soldado inglês na rua do lado do colono americano e ele revirar os olhos e falar assim, nojento, sai daqui. Eles estão naquele clima de bosta, sabe? Não querem olhar um na cara do outro. E aí, os colonos, eles não estão com nenhuma representação lá no parlamento inglês que tá fazendo essas decisões por eles. Eu acho que eu tô com medo de eu estar atropelando a ordem cronológica, calma aí. Eu vou voltar lá nas outras anotações. Aqui, eu fiz uma ordem cronológica certinha. Tá, teve as cobranças. Aí tem essa argumentação, né? Porque assim, o parlamento fez essas cobranças de taxação e não sei o quê. E aí a galera fala o no taxation without representation. O que significa isso? Excuse my English, né? Basicamente, os colonos estão falando assim, vocês estão fazendo leis sem a nossa representação no parlamento, sem taxação, não queremos taxação sem representação, tipo isso. Só que aí, o parlamento olha, dá uma baita de uma risada e fala assim, foda-se, eu não perguntei, eu vou continuar cobrando tanto que eu quiser de vocês. E aí vai acontecer um episódio que é o massacre de Boston, que é basicamente, tipo, os caras estavam num porto lá, os colonos e os soldados, e aí um colono se mete a besta, uns colonos se metem a besta, eles estão tudo revoltados, eles fazem alguma coisa lá que os soldados não gostam, puxa as armas e pá, e pô e pei, e começa a matar a galera. Muita gente morre, e isso é uma gota d'água, assim, um bagulho que... o pessoal olha e fala assim, os colonos falam, agora fudeu, se a gente revirava os olhos antes, agora eu vou pegar, mostrar meu dedo e vou falar assim, vocês que vão a merda. E aí começa essa relação a ficar bem desgastada, e o parlamento aprova uma lei. Eu falei lei do chá antes, né? Não tinha lei do chá antes, agora que é a lei do chá. Antes era a lei do avanço pro oeste, que basicamente tinha os territórios pro oeste, ali a colônia do Quebec, se eu não me engano, que a Inglaterra queria ter controle sobre aquilo, elas não queriam que os Estados Unidos se expandisse pra lá. Até o fim da porra da Revolução, até depois que os Estados Unidos já são independentes, a Inglaterra ainda tá batendo nessa tecla que eles querem aquele território e eles proíbem o pessoal, os colonos, enfim, de avançarem pro oeste. Agora que vem a lei do chá, voltando depois do massacre de Boston, o governo vai fazer mais essa intervenção na economia, então o governo escolhe as companhias que podem participar. De novo, liberalismo, que é uma tese iluminista, é contra a intervenção tão forte estatal na economia. Então é contra o mercantilismo, que é uma ferramenta do absolutismo, aí que as coisas estão se batendo. Aí o que é a festa do chá? Uns colonos vão se vestir de indígenas, vão se fantasiar de indígenas, sei lá, vão fingir que são indígenas, vão ir pro porto e vão falar assim, vocês estão fazendo a palhaçada agora de ficar botando imposto na gente, de ficar botando lei pra controlar tudo? Então, vamos fazer um chá na água, né? Eles pegam os carregamentos que estavam nos navios e derrubam o chá, e começam a derrubar tudo na água. Essa é a festa do chá de Boston, em que colonos, não sei porquê, eu confesso que eu não sei porquê se vestiram de
com vestimentas indígenas, não sei o que caralho. Mas eles fizeram isso lá, não vou questionar, tá? Só saibam disso. Eles derrubam esses carregamentos lá, aí a metrópole olha e fala assim, bah, agora a gente não vai mais tolerar. E aí vem as leis intoleráveis. O nome de intolerável é dado pelos colonos, que são basicamente leis mais punk ainda, de vai pressionar os colonos pra falar assim, vocês estão se abusando, vamos botar mais lei pra vocês se aquietarem. Aí tu acha que os colonos que já fizeram as proezas que fizeram vão parar porque mais uma lei foi colocada em cima deles? Mas nem que a vacatuça. Eles vão fazer um congresso, né? Eles vão tentar negociar. Eles falaram assim, tá, antes de tomar medidas bem violentas, o que a gente pode fazer? O Congresso da Filadélfia vai ser, então, em 1774. Lembrando que a independência acontece em 76, então faltam 2 anos. A gente tá lá na porta aqui, ó. Eu vou ter que fazer um outro vídeo pra Revolução Francesa, inclusive, vendo o tempo aí. Os colonos vão se reunir, não vão ser de todas as colônias, se eu não me engano, não tem ninguém representando a Geórgia nesse primeiro congresso da Filadélfia, e eles vão sentar lá e discutir assim, cara, vamos fazer algumas flexibilizações pra metrópole, né, vamos falar assim, gente, não vamos mais nos submeter a certas leis, vocês vão ter que flexibilizar algumas coisas, né, a gente vai tentar arrumar assim, a gente quer algumas leis. O parlamento vai olhar e falar assim, ah, vocês querem uma flexibilização, então eu vou botar mais imposto. Aí fudeu, né? Aí então começa conflito armado. Só que o que acontece? Lembra que eu falei que teve aquela guerra dos 7 anos lá, que a França perdeu, a Inglaterra ganhou? Aí a França tá de olho assim, tá vendo essa situação toda. Tipo assim, tá aqui Inglaterra e Estados Unidos se batendo, e a França tá aqui assim, não gosto da Inglaterra, Estados Unidos tá indo contra a Inglaterra. França começa a botar dinheiro nos Estados Unidos, para os Estados Unidos ter como sustentar a guerra contra a Inglaterra. Porque, gente, Estados Unidos era literalmente um país agrícola, assim, eram colônias. Pensa uma colônia tentando lutar contra uma das maiores potências mundiais da época. Então a França, que era outra maior potência mundial da época, que já estava endividada por causa da Guerra dos 7 anos, bota mais dinheiro, ou seja, se endivida mais ainda por conta dessa guerra da independência que está sendo travada agora. Então vai ter os franceses, vai ter um exército civil, que são os Minutemen, que são basicamente uns caras que falavam assim, tá, vou me voluntariar, cadê os ingleses? Vou bater no peito e vou enfrentar. E é isso que eles faziam. Tinham indígenas também, como eu falei antes, que participaram também. E beleza. Vai ter um segundo congresso da Filadélfia, que agora não é pra pedir permissão, agora é pra levantar a porra da bandeira e falar assim, não pedimos permissão, estamos apenas avisando, somos independentes. Nesse congresso eles vão, ali o George Washington vai escrever a Declaração da Independência e tal, não sei o que, e pau e pei, e eles vão falar, então, que acabou, tipo assim, a gente é independente, a França tá ajudando, então a Inglaterra não consegue mais conter aquilo, então depois de um tempo a Inglaterra vai perder essas 13 colônias, né, que vão fazer seu processo de independência, e vão virar uma república federalista. Isso basicamente tem federações dentro dela, que são tipo, os estadinhos, eles meio que se controlam, assim, um pouco com mais de autonomia, e tem essa descentralização do poder. Enfim, se eu não me engano é isso. Aí a Inglaterra vai falar assim, beleza, perdemos, por favor, Estados Unidos, só não vão pro oeste, que a gente quer ainda aquelas terras ali. Estados Unidos vão falar, beleza, tô indo pro oeste. Eles vão mesmo assim, a França ajudou, vai ser feita a Constituição dos Estados Unidos, muito inspirada pelas teses iluministas. E tem mais alguma coisa desse final? Ah, tá. Uma coisa importante, que em muitas questões talvez vai cair, que fala que quando a revolução acontece, eles vão atingir um nível de igualdade. Gente, quem faz essa revolução é a elite. A revolução das 13 colônias é elitista. Então a ruptura deles é simplesmente sair de perto da colônia, da metrópole, porque eles vão continuar com a escravidão. Inclusive isso foi uma coisa que até deu uma atrasada, porque muitos estavam com medo de proclamar uma república e ter que liberar os escravos e fazer com que eles se tornassem pessoas livres. Então a escravidão era um ponto. Igualdade de gênero, não sei nem se tem que comentar, porque tá todo mundo se fudendo, pouco se fudendo pra igualdade de gênero. Riqueza também era uma coisa que ainda ia determinar papel social. Então, a escravidão só é abolida nos Estados Unidos lá por 1865, se eu não me engano, e ainda vai ter aquela segregação racial e tudo mais. Então, vai ter muitos caminhos ainda.
Lembrando, isso aqui aconteceu antes da Revolução Francesa. Prestem atenção que muitas questões caem falando que a Revolução Francesa foi precursora para isso aqui acontecer, que isso aqui garantiu liberdade para todos e que garantiu igualdade para todos. Então, atenção a isso nas questões. No mais, eu acho que é isso. Eu tinha alguma outra coisa que eu ia falar agora nesse final, mas eu não lembro o que é. Então eu vou acabar o vídeo, eu acho. Ai, caralho, eu precisava lembrar porque talvez seja algo importante. Não que eu fale alguma coisa importante, né? Eu tô falando, mas lembrem que eu tenho, né, uma idade, assim, questionável pra estar ensinando, mas eu gosto. É isso, eu acho, gente. Eu não vou conseguir lembrar o que eu ia falar. Mas vamos falar de Revolução Francesa no próximo vídeo, que vai estar saindo daqui a uns minutos, tá?